E começa mais um episódio. É aqui do meu lado uma mulher maravilhosa e poderosa, viu? Que é a Márcia Umerich, que é sócia e consultora da B88. E logo ela vai falar um pouco mais sobre essa empresa aí que impacta vidas. É isso, Márcia? Tudo bom, Michele? Prazer falar com vocês, prazer falar com todos. Uma alegria nossa estar aqui com você. Não, o prazer é meu estar aqui com você, que tem toda essa experiência, toda assim, essa mini bio aí de dar uma inveja boa. Mas assim, é muito importante a gente falar com pessoas que estão atuando junto com essas empresas, que aí você vai falar um pouco mais sobre a B88, qual o mercado que ela está inserida. Porque justamente é isso, é o impacto de negócios e automaticamente o impacto de vidas. Mas fala um pouco mais sobre a B88 para nós. Vamos lá. A B88 nasce ali em 2006. Com esse foco de ajudar pequenos e médios empreendedores que tanto fazem o país crescer. Vou mudar minha forma de falar, que tanto impactam de forma positiva esse país. E a gente sabe como é importante ter um apoio. Então, a B88 nasceu com essa missão de colaborar com pequeno e médio empreendedor. E a B88, ela traz um time que se juntou com esse mesmo propósito de causar esse impacto, de apoiar o pequeno e médio empreendedor na sua caminhada. E são pessoas que vieram de grandes mercados, de grandes empresas, mas que quiseram desenvolver ou entregar todo esse conhecimento para o pequeno e médio empreendedor. Então, assim nasce a B88. Hoje somos aí sócios que se complementam em suas funções. Uns conhecem mais e viveram estratégia, finanças, comercial, mentoria, liderança. E a gente se juntou como uma equipe multidisciplinar para, de fato, contribuir na medida certa, na medida adequada, a gente brinca lá dentro, porque não adianta você, por exemplo, implantar um sistema gigante para um pequeno e médio empreendedor. Não, ele precisa, às vezes, de uma planilha, ele precisa de vamos lá, você já pensou nisso? Veja bem. Então, essa é a B88, assessoria de negócios, aí já uma história de vida aí, e com essa equipe que se complementa. Essa é a nossa riqueza interna, e é dessa forma que a gente se organiza para criar esse impacto, e o que faz sentido para a gente é impactar, é transformar vidas. O empreendedor está ali, a gente também, muitas vezes lá dentro, a gente comenta como é solitária, muitas vezes, essa vida desse empreendedor. Quantas vezes ele olha para o lado, né? Então, existe essa lacuna, às vezes, só de perguntar, ou às vezes de dar uma suspirada, né? E agora? Então, a B88 nasce com esse propósito, e estamos aí desde 2006 com essa missão de causar esse impacto. E é uma missão linda, realmente, causar esse impacto. Quando você estava falando, pensando que eu também empreendo, e eu penso assim, nossa, às vezes dá uma vontade, sabe? Tá indo daqui a pouco, dá uma respirada. Exato. E vai de novo, porque não é fácil realmente você empreender. Exato. Pelo lado certo, sabe? Fazendo as coisas tudo certinho. E muitas vezes você está muito dentro do seu core business ali e não consegue pensar, mas como é que eu vou ampliar a minha empresa? Como é que eu vou conseguir fazer uma planilha que seja uma planilha assertiva? Isso. E não precisa trazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, isso aqui serve para mim. Essa percepção de vocês e esse nicho de negócio é muito importante, que faz movimentar de fato a economia. Exato. Que esse médio, esse pequeno empreendedor é que mexe, que movimenta isso. Que gera empregos. Gera empregos. Que prepara uma próxima geração. Isso aí, de preparar a próxima geração. Como é que está sendo isso para vocês? Estão pegando, enfim, os empreendedores que já vêm um tempo de estrada e também estão trazendo junto e fazendo essa convergência, ou não existe a convergência, do empreendedor de antes e o de agora. Qual a diferença, Márcia? Qual o gap maior que vocês têm em relação a isso? Olha, a gente vê, de qualquer forma, o empreendedor, a gente repete, é essa solidão, né? E ele, como você mesmo disse, ele tem que ter o foco naquilo que ele sabe fazer mais, que é produzir aquilo, que é entregar, que é se relacionar com os seus clientes, né? O back-office todo, é aí que a gente ajuda muito. Então, essa característica, ela continua de dificuldade do empreendedor em cuidar desse back-office, porque ele não tem, na verdade, que se preocupar com aquilo. Ele tem que estar focado
com o objetivo principal, que é fazer o seu negócio acontecer, aquele conhecimento, aquele sonho que ele tem. Isso não é muito diferente entre as gerações. Tá? A gente não vê tanta diferença na geração antiga de empreendedorismo. O que a gente vê hoje acontecendo são, muitas vezes, as dificuldades começam a acontecer e há uma desistência mais fácil, né? Poxa, de enfrentar. E a gente sempre fala, você não está sozinho. Né? É preciso pedir ajuda, é preciso, junto com a tecnologia, o empreendedor de hoje, esse é o lado positivo do empreendedor hoje, ele já conecta a tecnologia e faz ela como meio para o seu produto acontecer. Isso é a parte positiva da diferença do empreendedor anterior também, vamos dizer, da geração anterior. Sim. Mas a solidão ainda continua. Isso é uma característica normal, Michele, e é aí que a gente consegue apoiar. Sim. É isso que a gente vê ali. E é muito importante, quando você falou de solidão, sabe? Tá passando um filme na minha cabeça. Você tá vendo? Você tá vendo a conexão? Essa conexão o filme. Porque é verdade, muitas vezes esse pedido de ajuda não acontece. Porque, nossa, será que eu peço ajuda? Mas aí tem muito a ver também, Márcia, com a questão da vulnerabilidade. Hoje a gente sabe que vulnerabilidade é força. Antes, há muito tempo atrás, não era. E até hoje um pouco, ainda sabe? É pouco, sim. Pô, tô pedindo ajuda, deixa eu entender meu modelo de negócio, deixa eu conseguir estabelecer um framework interessante, sabe? Legal que eu consiga trabalhar nisso. Ou então entender como é que funciona a minha sprint de trabalho. Muitas pessoas, vou ajudar, mas olha só, tô ajudando essa pessoa. E principalmente eu quero entrar, tô ajudando ela. Perfeito. Sabe? Aí entra essa questão realmente das mulheres dentro desse mercado enquanto empreendedoras. Perfeito. E entrando, que eu sei que tem uma larga experiência em muitas empresas, grandes empresas, como é que você vê isso, a questão da mulher empreendedora hoje nesse mercado, que a gente fala de vulnerabilidade, vamos nos ajudar, no entanto, não é bem isso que acontece, né? Perfeito. Olha, eu acho que as mulheres... trazendo pela minha experiência, né? E aí, como liderança de algumas áreas, há algumas armadilhas que nós nos colocamos, né? Muitas vezes, para criar um relacionamento, a gente acha que a gente está sempre abaixo daquilo. Quantas vezes você já viu numa sala de reunião, eu pelo menos vi, desculpa, eu posso dar uma opinião? A gente começa, às vezes, falando, desculpa, eu só penso diferente. Não, desculpa. Né? Assim, então, existem armadilhas, nossa, ou às vezes querer ser perfeita, porque precisa provar mais ainda. Então, a liderança feminina, seja empreendedora ou seja liderança, mas vamos falar da empreendedora, essas armadilhas a gente precisa conhecer para se livrar delas, porque às vezes é natural da mulher se colocar de uma forma ou mais abaixo, ou achando, agora não é a minha hora, ou será que se eu fizer um contato via LinkedIn ele vai me responder? Gente, temos que tentar. Então, primeiro, né, a gente tirar essas armadilhas, conhecer essas armadilhas, muitas vezes o perfeccionismo, o porquê, esse pedido de desculpa que eu comentei, vamos tentar tirar isso. E, puxa, mas eu não sei, como assim? Será que eu tenho eu vivo essas armadilhas? Vamos pedir ajuda. Mas é vulnerabilidade? Vamos pensar de outra forma. A conexão, ela amplifica o resultado. Exatamente. Ela faz você ver aquilo que você não está vendo. E quão bom... Eu comentava sempre com a minha equipe, o feedback, para mim, ele é um presente. Isso é muito bom. Porque é só dessa forma que eu sei o que está acontecendo, porque às vezes eu não estou vendo. Então, se conectar e falar, me ajuda aqui, é assim mesmo? Você amplifica as suas opções de respostas. Fala, nossa, eu nunca pensei nisso, mas é... Então, claro, você se conecta com pessoas que te trazem essa confiança, né? Mas é importante se libertar dessas armadilhas. Não sei como, pede ajuda e amplifica essas opções de resposta, sabe, Michele? Eu tenho visto que isso tem muito significado. Você olhar, você estar aberta a ampliar essas suas opções, porque muitas vezes você fica parada, sem saber. E você não precisa saber de tudo, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, vocês não estão sozinhas, empreendedoras. Vocês não precisam estar sozinhas. Vamos pedir ajuda.
para nos conhecermos, para nos conectarmos e amplificarmos. Aí, como fala na química, é o catalisador, né? É um elemento que faz para o resultado aparecer. Precisa se conectar, precisa estar aberta a isso. E é muito importante que você disse que até hoje aconteceu, eu estava numa reunião hoje de manhã com uma líder mulher de uma empresa sobre um trabalho que a gente vai vir a fazer. E ela falou isso, sabe? Tipo, gostei de você, gostei da conexão que houve entre nós. E quando você falou conexão, plim, tipo, é isso, são conexões. E daqui a pouco aquela outra pessoa se conectou com você por meio de outras coisas que nem ela saiba. Isso mesmo. Mas é essa conexão forte que acredito que a gente tem essa capacidade, um diferencial nós mulheres, de se conectar com as pessoas, de entender. Talvez a diferença da liderança feminina seja ter um pouco mais de empatia. Talvez. Não que os homens não tenham, claro, mas assim, ter um pouco mais de empatia, essa percepção, sabe? Que eu sempre falo, não é melhor ou pior, não é isso. Somos, né, direitos iguais, porém tem características diferentes. É algo assim que muitas vezes as empresas não olham isso. E nem a própria mulher vê isso. São as armadilhas que São eu as comentei. armadilhas. Mas também a gente vem, certo, Márcia, de uma questão estrutural muito forte. Perfeito. Então, como é que a gente vai conseguir? Aos poucos estamos entendendo que a gente pode fazer isso. Sim. Porque ninguém falou que a gente podia fazer isso. Não. Então, pedir ajuda, se libertar, entender que há coisas, né? Que há mudanças que têm que partir, que não estamos sozinhas. Isso é muito relevante. A conexão, para mim, Michele, tem feito muito sentido. Isso é de um valor muito grande e a empreendedora, ela está conectando. Sim. E quando eu penso em conexão, são duas pontas. Você está recebendo uma informação para processar de alguma forma que aquela outra ponta vai receber. Então, é um papel de responsabilidade que você tem que conhecer como é que veio e o que fez vir daquela forma e como é que eu posso... trabalhar e passar para outra ponta de uma maneira que aquelas duas pontas se comuniquem ou que flua. Eu gosto muito da palavra fluidez. É aquela coisa... Quando se estabelece uma conexão e a gente até... fluiu, está fluindo. Sim. E quando flui, por exemplo, para uma empreendedora... O negócio dela está fluindo, está andando. E a cabeça dela, então, está em novos negócios, em outras conexões... Então, isso são palavras assim que a gente precisa começar a pensar que fazem sentido. É fluidez, é uma conexão, é armadilha e se libertar disso e puxa, eu preciso de ajuda. Tá tudo bem, deixa eu conversar. Opções de resposta. Não tem que ser forte o tempo todo. Não tem que querer fazer tudo. Pelo contrário. Eu tenho pavor, na verdade, daquela ideia que colocam sobre a mulher como Mulher Maravilha. Gente, que desserviço isso, sabe? Boa palavra, desserviço. Não é verdade? Desserviço. Só a Mulher Maravilha. Sim, nós podemos o que a gente quiser. Mas não tem que ser forte o tempo todo, não tem que conseguir fazer tudo, não tem que conseguir dar conta, sabe? Isso de dar conta, isso eu tenho um pouco de medo quando alguém fala que dá conta de tudo. Não dá. E como você disse, tudo bem não dar conta de tudo. Então, essa mulher que é empreendedora, muitas vezes ela está na operação do negócio, ela está por trás da área financeira, na parte de vendas, e descentralizar isso talvez seja uma dificuldade dela. É um aprendizado, que precisa ser feito. E eu sei que vocês fazem muito isso. Isso. Né? Na B88, lá, assim. Exato. Como é que funciona esse processo de entrada, de vocês, desse empreendedor, desse acolhimento? Como é que funciona isso? Sempre é um bate-papo muito gostoso, né? É um bate-papo, a gente se reunir, entender aquele momento, entender aquele propósito, porque muitas vezes a gente precisa, mas que momento é esse que você está? De fato, o que você precisa? O que está pensando? Ou seja, essa conexão de fato ali para o que, de fato, aquele empreendedor ou aquela empreendedora precisa. E, muitas vezes, é apenas aquela conversa do café. E, nossa, você já pensou, já viu? A gente consegue te colocar em contato. Ou não, vamos desenvolver um trabalho de te ajudar a arrumar ou a construir a parte financeira que você deseja, que você está insatisfeita, ou procurar uma conexão de outros negócios. Então, funciona a partir de uma conversa. Entrando em contato com a gente vai marcar essa conversa para justamente esse olho no olho, a gente entender o momento, o que é. E como esse é um diferencial da B88, é a dose adequada para aquele empreendedor. Às vezes é só esse bate-papo nosso aqui.
Né? Às vezes é só uma planilha, às vezes não, puxa vida, nesse momento aí, vamos procurar um investidor? Ou nesse momento, o que você acha da gente colocar um sistema? Você já pensou na inteligência artificial para falar com seus clientes de uma forma humanizada? Já pensou mudar essa palavrinha aqui da sua URA? É na medida. Essa é o nosso diferencial. Então, essa conversa é muito importante. E, Michele, quando você falava da Mulher Maravilha, me veio uma coisa à mente. Realmente, nós, né, e a sociedade muitas vezes coloca e a gente aceita outra armadilha que a gente tem que escapar. Mas a rede de apoio que a gente tem que procurar é muito importante. Então, assim, procurar apoio, não só pedir ajuda, mas apoio com familiares, porque a gente sabe do papel de mãe, a gente sabe de outros papéis de cuidar da casa, e como isso é especial para a mulher também, né? Esse cuidado, essa beleza, isso é nosso. Entregar uma coisa que seja aconchegante, que seja bela. A rede de apoio é muito importante. Então, é uma amiga, é a mãe, é a sogra, é a sua ajudante do lar. Eu estou precisando de ajuda. Você pode fazer isso para mim hoje? Sim, exatamente. Tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem a gente falar isso. É dar esse apoio para esse ecossistema, realmente, que nos cerca, nessa rede de apoio. E realmente fazer aquilo. Eu sou muito, Márcia, fala assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente fala. Ou seja, tem que fazer realmente aquilo. Então, eu vejo muitas pessoas falar essa rede de apoio, fala que vai apoiar, ajudar, mas não ajuda. É muito discurso da boca para fora, realmente. Perfeito. Não, você tem que fazer aquilo. Olha, se você acredita nesse projeto com mulheres, por exemplo, para fazer, então seja isso, contrate mulheres. Perfeito. Apoie mulheres, sabe? Isso é muito importante. Eu falo assim, sabe? Vem aquela energia, aquela coisa. Ajude a construir rede de apoio. Porque eu percebo essa diferença. Não existe, de fato... É muito difícil ter isso, sabe? Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente quer que as mulheres estejam no mercado, mas as empresas, algumas, não são todas, não chegam e dão esse apoio. Não, então vou contratar você e vou fazer com que você tenha essa experiência. Perfeito. Sabe? Então, eu vejo isso. E é claro que muita coisa está mudando. É por isso que eu acredito muito nessa questão da inclusão e diversidade e na equidade dentro das empresas, que entra esse braço que eu acredito dentro do ESG. Eu sei que vocês trabalham a governança muito fortemente. Isso que é importante, porque nada adianta eu ter uma ideia de inclusão e diversidade se eu não tiver uma governança. Perfeito. Muito forte em função disso, né? Sim. E eu gostaria que você falasse da governança relacionado a ESG, voltado para a diversidade, né, inclusão, inclusive dessas mulheres, e trabalhar a potência delas nesse mercado de trabalho. A governança, ela é essencial ali, né? No dia a dia, ela não é falar que existe governança, só o conceito em si da governança, mas é a prática ali no dia a dia, nas empresas e até... e aí independe do tamanho ali da empresa. Eu vejo também um avanço muito grande em se falar dos temas, Michele, dentro das empresas, né? E as ações acontecem, pode até ser pontualmente, quando a gente vê até, poxa, é necessário ter uma mulher nessa camada de liderança que ainda não tem. Por mais que a gente fale, nossa, mas é sobre esse aspecto que as empresas estão vendo, mas começou a olhar de alguma forma, né? Pelo menos tem o início. Tem esse início e eu acho que isso está acontecendo. Eu vejo as mulheres também preocupadas em participar mais efetivamente desse movimento e o que isso significa na prática. Mais estudo, conhecendo mais tecnicamente, querendo se envolver, pedindo ajuda mesmo e construindo essas políticas de governança em conjunto. Então, isso que eu vejo que é um momento especial. Não é uma construção só teórica, mas as mulheres participando. Poxa, tá me fazendo falta ter uma creche aqui, ou está... se eu tivesse um horário mais flexível, então as empresas começam a olhar a diversidade abrindo um pouco mais o que era mais rígido, ou isto ou aquilo. Não, então construindo o dia a dia ali que complete ou que acolha
aquela pessoa dentro da cultura, claro, de cada empresa. Sim. A gente não pode esquecer que tem um ambiente de cultura, Claro. né? E a gente tem que ficar atenta nisso também, porque faz parte a gente escolher um ambiente de trabalho que faça sentido para a gente também. Não adianta a gente lutar ali com o ambiente, e cada cultura é uma cultura, né? Então, Isso. eu vejo um avanço muito interessante, prático dessa governança. Na construção em conjunto, né, dessas políticas. E você falou sobre cultura, realmente uma coisa que é muito interessante. Eu gosto bastante desse tema, porque, como você disse, tem empresas que não têm essa cultura, que está implementando ainda. Que bom que está, e é o começo disso. E justamente a gente conseguir entender e trabalhar para esse processo de aculturamento nas empresas. Sim. Que vem junto com a transformação, realmente, de mindset, sabe? Daí começa pela liderança, entendendo como é que funciona. E a liderança, sendo a liderança exemplo, aplicando junto aos seus colaboradores. Isso é muito importante. Porque eu recebi muito, já, como você, uma líder feminina maravilhosa aqui, Imagina. falando, e justamente isso, sabe? Falando muito a questão da cultura. Então, nada adianta você não trabalhar cultura. E vocês também trabalham muito isso, pela sua expertise que tem. Como é que funciona esse processo de mudança de cultura, adaptação? É muito difícil, Márcia? A palavra difícil, ela tem um caminho. Certo. Ela tem um caminho, a cultura ela tem um caminho. Mas eu vejo uma característica em especial quando a gente fala de cultura, que para mim faz toda a diferença. É a prática, é o dia a dia. Quando você falou, a gente é o que a gente faz, não necessariamente o que a gente fala. Exato. Isso é uma verdade desde sempre, e acontece. E a cultura ela se faz com prática, então é na forma de falar, dos mais diferentes níveis dentro de uma empresa. É uma reunião rápida, se a cultura da empresa é vamos resolver em 15 minutos, porque está muito burocrático, gente. Então, nós temos que fazer reunião de 15 minutos, mas isso tem que acontecer na prática. É uma empresa que realmente se importa com a liderança feminina. Quantas mulheres estão nos cargos? Então, assim, as pessoas precisam ver, e a gente precisa ver, e o nosso papel, seja como mulheres, como funcionário, como lideranças, é também colaborar para isso. É falar, pessoal, não está funcionando. A empresa está falando uma coisa, mas olha isso que aconteceu na reunião. Porque essa é a construção. Nada nasce perfeito, as coisas são construídas. Então, existe um papel de cada um de nós também na construção. Mas cultura, para mim, é a prática. Então, uma vez definida essa cultura, ou almejada, ou desejada, ou desenhada, há um caminho para se percorrer. A característica para mim são essas duas. Há um caminho até encontrar e ela tem que ser prática, ela tem que ser no dia a dia. E falando da questão da cultura, das empresas também, olhando para esse mercado hoje, tá? Que está vindo, você falou da IA, bem importante, quase puxei, mas daí vou falar agora. Como você vê hoje, tá? Essa questão do empreender, né? De uma forma geral, assim, não só no Brasil, mas também no mundo. Para onde estamos caminhando, Márcia, quando a gente fala em empreender, em novas tecnologias, uma forma em que a gente sabe que muitas profissões não vão estar mais aí daqui a uns 30 anos? Não, acho que menos, 20 anos. Como é que você vê isso, essa questão do negócio? O mundo do trabalho, ele está mudando. Para onde a gente acha que vai? Eu vejo, sim, mudanças. A gente tem que estar sempre a par, entender esses movimentos. Mas eu acho que o empreender ainda tem aquilo que é especial e que faz ser especial empreender. É resolver um problema. Então, você está ali porque você tem o desejo de gerar um impacto de transformação, de resolver um problema. E, por mais que a tecnologia exista, ela sempre vai estar acoplada, ela é o meio, ela vai viabilizar, ela vai exponenciar, ela vai fazer você chegar mais rápido no público que precisa da resolução do seu problema, mas o foco e o coração é o problema. Você tem que, de fato, resolver um problema. Esse é empreender, não. Eu vou empreender porque eu quero. O empreender isso. Resolver problemas geralmente. E as pessoas precisam dos problemas resolvidos. Então, essa é uma característica que eu vejo que a inteligência artificial, a tecnologia, ela faz ajuda.
Ela ajuda a resolver, porque você tem caminhos que aceleram, caminhos que ganham produtividade. A inteligência artificial é muito acerca de produtividade, aquilo que você fazia. Eu brinco, né? É um assistente, o ChatGPT, a gente vai conversando. O que você acha? E se eu fizesse... Porque, de fato, é uma produtividade que você está buscando. São insights. Você não vai pegar aquilo lá, copiar e colar. Não é isso. São insights que você vai ter de forma mais rápida, dentro de uma base exponencial de dados. Então, é muito positivo sobre esse aspecto, mas o empreendedorismo em si, que é resolver o problema para criar um impacto de transformação, isso tem que continuar dentro dessa característica principal. E esse é o empreendedorismo. E isso eu não vejo mudança independente das tecnologias ou de mudança de trabalho. Isso é muito interessante, porque eu fui numa palestra do Walter Longo, no ano passado, e ele falou sobre a questão do IA. E ele disse assim, tudo que não puder ser digitalizado, realmente vai ser cada vez mais valorizado. Perfeito, faz sentido. É bem cacofônico mesmo, tá? Ele falou. Isso faz muito sentido. Então, é isso que você está falando, do empreender, desse mindset, da criatividade, de resolver problemas que têm a ver não só com questões lógicas de dados, mas tem a ver realmente com a questão do relacionamento humano, da humanização dos negócios. Então, isso não vai ser digitalizado, pelo menos nos próximos 100 anos. Enxergar esse problema, né, Michele? Você precisa estar conectado com aquilo, entender aquilo e ver aquilo como uma necessidade. Às vezes parte até do nosso problema. Nossa, mas ninguém resolve isso, ninguém resolveu ainda. Como agendar alguma coisa automática. São ideias ali. Esse porquê do empreendedor, isso deve continuar. Essa é a beleza do empreendedor, né? Márcia, o que você sugere, dicas, para quem realmente está começando, quer empreender? Para quem quer empreender e para quem já está empreendendo? Para quem quer empreender, é essa pergunta. O que problema você está atacando? Então, eu gosto de fazer uma coisa, qual é o problema que você vai transformar? O que você vai resolver? E 2, você não está sozinho. Procure ajuda, converse, vai atrás de ler, ouça o podcast. Pessoas que, de fato, vão trazer essa conexão, essa ampliação de conhecimento para você poder tomar uma decisão. Quanto mais conhecimento ou conselhos a gente escuta, mais opção de resposta você vai ter. Então, são essas 2 dicas que eu entendo que são as importantes para quem está empreendendo. Quem já está aí nessa aventura maravilhosa, eu acho que pedir ajuda sempre faz muito sentido para olhar. Será que eu estou na plenitude daquilo que eu gostaria? Eu também vejo que é uma grande recomendação. E como liderança empreendedora, a gente está falando sempre também do envolvimento com pessoas, né? Esse é o nosso papel como empreendedor, líderes empreendedores, no sentido de você transformar a vida daquela outra pessoa. Então, liderar é pessoas, a gente está falando de gente. É abrir o ouvido, é ter essa empatia e muitas vezes provocar na pessoa aquilo que ela nem sabe que ela pode fazer. Então, continuar também com lembrar que esse papel de empreendedor, de líder de uma empresa também é isso, transforma vidas. E é interessante quando você fala, seus olhos brilham. Porque isso é transformar vidas, é gente. Você acredita, Márcia, que esteja realizando o seu propósito? De impactar positivamente, de trazer opções de resposta, sim. Eu entendo que sim. Esse é o meu propósito, que Deus me permitiu fazer. E é assim que mostro a beleza dele, de contribuir dessa forma, de opções de resposta. Você já pensou nisso, Michele? Poxa, mas você já ouviu falar de tal coisa? E é isso, mas o que você quer fazer? Você quer, de fato, transformar? Mas você já viu o problema? Então, a minha resposta para você, sim. Estou nesse caminho, mas sim, eu vejo dessa forma. Bem, Márcia, eu quero te agradecer, tá? Muito pela sua participação aqui, sabe? Pelo seu conhecimento. Dá para ver que você é uma mulher realmente que inspira muitas pessoas e com certeza transforma vidas.
A gente vê e sente quando a pessoa, no olhar dela, quando fala sobre um assunto, sabe aquilo é verdade. E você fala com muita verdade. E com certeza quem nos assistiu hoje e também nos escutou, teve alguma coisinha impactada lá no seu íntimo, porque só a gente sabe. Eu tive, sabe? E realmente vou ter ainda mais. Né, assistindo, escutando e também conversando com você. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação. Imagina. Você, com certeza, transformou algumas vidas aqui hoje. Fico muito feliz. Eu que te agradeço por essa abertura. Agradeço em te conhecer. De muita alegria minha. E foi, assim, um período de muita... Fiquei muito à vontade, muito confortável. Eu que te agradeço, Michele. Parabéns pelo trabalho, especialmente pela iniciativa. E pode contar comigo. Obrigada, eu vou contar. Combinado. Obrigada. Gente, então fica por aqui esse episódio maravilhoso com muito conteúdo, transformador. Mas ative lá o sininho para receber as notificações desse e também de outros episódios. Um beijo!